tudo bem com você? Shalom para você. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem. Estamos encerrando aí praticamente o ano, começando um ano novo. E eu pensei que nós pudéssemos pensar juntos aqui para o ano de 2025 uma palavra assim de desafio para você, uma palavra de desafio para mim e também uma questão de a gente criar um foco para o ano de 2025. E eu pensei lá no texto de Juízes, capítulo 14, verso 1 e 9, que fala sobre Sansão. Sansão é um jovem nazireu, cara escolhido de Deus, a dedo, ele não tomava nenhuma bebida forte e não cortava o seu cabelo, porque ele era um cara consagrado para Deus. Todos nós somos consagrados para Deus, não é verdade? De uma forma geral, Deus escolheu nós para sermos louvor da sua glória. Se você ainda não entendeu isso, você pode pensar no ano de 2025. E o que acontece? Sansão é um cara extremamente forte e Israel está vivendo um problema sério ali com os filisteus. E um dia Sansão sai para Timiná e ele vê uma moça filisteia e ele se apaixona. Esse texto está lá em Juízes capítulo 14, versículo de 1 até 9. Então esse texto é um texto interessante que nós vamos hoje compartilhar com você. E ele sai, ele se apaixona por essa moça, ele gosta dela e ele volta para sua casa, fala com seus pais. E seus pais dizem que ele não deveria ter um relacionamento com essa mulher, um casamento, porque ela é uma pessoa pagã. E aí seus pais dizem para ele: meu filho, será que em Israel não tem mulher suficiente, temente a Deus, em todo Israel, que você possa casar com uma delas? E você precisa buscar uma mulher filisteia, uma mulher que não é temente a Deus, que tem outros deuses. Mas Sansão disse para os seus pais: olha, essa é que agradou meu coração. Então esse é um grande problema, quando nós achamos certas situações na vida que agradam o nosso coração, mas não agrada o coração às vezes da nossa família, dos pais, não agrada o coração de Deus, né? E Sansão, nesse percurso, ele passa sobre uma vinha. E nessa vinha o que acontece? Sai um leão novo. Então existem vários leões na Bíblia, mas esse leão é um leão novo. Então o que acontece com esse leão novo? É um leão forte, né? Um leão jovem. E esse leão, então, naquela época ainda existiam leões na Israel, naquela região toda, e esse leão ataca Sansão, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou conta de Sansão de uma tal forma que Sansão pegou e estraçalhou esse leão, abriu ele no meio. Ele deixou esse animal e foi-se embora. Mas passou-se algum tempo, o que acontece? As abelhas vieram ali e fizeram uma colmeia e geraram o quê? Geraram mel. Mas Sansão ele é um cara escolhido de Deus, ele não pode tocar em cadáver, mas ele não estava muito preocupado na obediência a Deus. E ele passando ali, e ele viu aquele leão morto, aquele já cadáver, e ele viu ali dentro aquela colmeia, ele tirou daquele leão, ele tirou aquela colmeia, abriu os favos, e o que acontece? Tinha mel. E ele saiu comendo aquele mel, e ainda ofereceu para os seus pais, né? Seus pais também comeram. E leão, nessa situação toda, a gente vai pensar aí. A primeira coisa que eu queria pensar com você, nessa meditação para o ano de 2025, né? É que nós encontramos leões novos pelo caminho, todos os dias. Todo dia nós temos alguns leões que nós precisamos vencê-los. Então, às vezes, é o leão do desemprego, o leão do problema familiar, o leão da saúde, né? O leão da nossa própria condição aqui no nosso país, nós estamos vivendo. Então, no caminho que nós vamos percorrer no ano de 2025, talvez você possa encontrar algum leão. E você precisa
vencer. E às vezes os leões são novos, não são aqueles leões que você já os conhecia. Mas além desses leões antigos que nós temos que lutar todos os dias, não é? Você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar, você tem que planejar, e você tem os leões antigos, mas você tem os leões novos também. Às vezes aparecem esses leões do nada, numa circunstância do nada, e isso vem fazer com que nesse ano de 2025 você possa desanimar, você possa perder a esperança, não é? E a gente precisa estar atento nessas condições. E para vencer os leões do dia a dia, nós precisamos muito do Espírito de Deus. Nós precisamos muito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, né, tomou conta de Sansão de uma tal forma que Sansão se levantou e estraçalhou ali o leão, né? Então há uma necessidade de nós estarmos em comunhão com o Espírito Santo de Deus no ano de 2025. Para quê? Para que nós possamos vencer os leões que existem por aí, até os leões da tentação, os leões que possam nos ferir, nos machucar. Mas muitas vezes também nós criamos os nossos próprios leões. Esse é um leão que saiu lá do mato e atacou Sansão. Mas nós criamos os nossos próprios leões. Qual é a forma de nós criarmos os nossos próprios leões? Muitas vezes a nossa baixa autoestima, a gente desvalorizar quem nós somos, achar que nós não podemos realizar nada. Às vezes nós temos um problema com alguma pessoa e não conseguimos resolver esses problemas numa situação de perdão, de carinho, né? De voltar atrás, às vezes no nosso casamento. Então muitas vezes você cria o seu próprio leão. E quando você cria o seu próprio leão, você criando ele pode realmente te destruir. Então no ano de 2025, quando você perceber que você está criando os seus leões e esses leões possam te destruir, você tem que eliminá-los, né? Às vezes pode ser leões que estão na tua mente. Então você pode criar um leão na tua mente que possa tirar você do foco, e às vezes no trabalho e tantas coisas mais. O leão, depois de morto, ainda ele pode rugir. Interessante que o leão estava morto naquela circunstância. O leão havia já morrido, mas ele rugiu de que forma? Quando Sansão chegou ali, Sansão, ele tirou comida, não é? Da boca do leão. Então, de uma forma simbólica, o leão rugiu. Então, às vezes você desenterra certas situações na sua vida. Você está vivendo, às vezes, uma situação boa, tranquila, mas às vezes lá no seu casamento você desenterra alguma situação que aconteceu há muito tempo atrás. E você faz rugir novamente aquela situação que não precisava. Às vezes mentalmente você tira da sua mente coisas que já passaram. Então cuidado com um leão que possa rugir mesmo depois de morto, mesmo que depois que você já perdoou as pessoas, mesmo que você já tomou uma decisão na sua vida e colocou um ponto final, mas você às vezes pode trazer à tona essas situações. Outra situação é o perigo de mudarmos o caminho para ir ver o leão. Se o leão, que nós estamos pensando aqui, são de circunstâncias assim, terríveis, tentações, lutas, problemas existenciais e tudo mais, nós às vezes mudamos de caminho para encontrar esse leão. Sansão não precisava mudar de caminho, ele poderia ter feito o seu caminho correto, mas ele saiu do caminho que ele deveria estar andando, foi até o leão morto, que ele não deveria ir, tocar no leão morto, que ele não deveria tocar, porque ele era nazireu, não poderia tocar em cadáver. E o que ele faz? Então, nesse perigo de mudar de caminho, ele desobedece a Deus, ele coloca a mão no cadáver, ele sai do caminho, a curiosidade que o leva para ver o que havia acontecido. Então nós podemos mudar de caminhos. Então se você, no ano de 2025, você tem um foco, que você
pensou, olha, eu quero servir a Deus melhor, eu quero ter um casamento melhor, eu quero ter um ministério na igreja. Então, ao longo dos 365 dias, você pode começar a mudar de caminho. E você, mudando de caminho, você pode ir encontrar um leão que você não deveria encontrar. Então pense nisso. Então qual é o meu foco para 2025? Como é que eu devo caminhar com Deus, com a família, com a minha vida moral, com o meu comportamento? Então não há necessidade de você mudar de caminho para ver leões, para ver coisas novas, e essas coisas poderão tirar você da igreja, tirar você de um relacionamento às vezes bom que você tem com seus amigos, né? Por coisas que não deveria acontecer. Então, para a gente pensar aqui alguma conclusão, né, que a gente poderia ter nessa situação toda, é que Sansão foi ao lugar errado. Ele não precisava ir ao lugar errado. Então Sansão estava com a sua cabeça errada. Então, lugar errado, cabeça errada. Então tenha cuidado com isso. Cuidado com a sua mente. Cuidado com a sua visão. Cuidado com a sua filosofia de vida. Então desvie dos caminhos errados, né? Procure os bons caminhos, os bons relacionamentos, as boas pessoas. A Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então procure alinhar-se com pessoas tementes a Deus. Não faça como Sansão, né? E buscar uma mulher filisteia que não temia a Deus. Mas também Sansão, ele teve o propósito errado, coração errado, foi com o propósito errado. O propósito de Deus para Sansão era um propósito de libertar o povo judeu, era um propósito de servir a Deus, mas Sansão mudou o seu propósito drasticamente. Ele mudou o seu coração, aquilo que ele tinha de propósito no coração de servir ao Deus vivo, ele mudou. E ao longo da história, vocês poderão até ler o livro de Juízes e vão ver como terminou Sansão. Mas Sansão também foi com a intenção errada. Além dele ter a cabeça errada, o coração fora dos propósitos de Deus, ele tem uma ação errada. Cuidado com as ações que você vai ter no ano de 2025. Uma palavra errada, uma palavra pronunciada com rancor. Então, ações erradas, elas vão nos causar muita dor. Então, lugar errado, procure os lugares certos para agradar o Senhor. Procure o propósito certo para agradar o Senhor. E procure as intenções certas para o ano de 2025. Não se aparte do caminho que você traçou diante de Deus para fazer. E por último, por causa da doçura do mel, Sansão se contaminou amargamente. Ele foi lá, no lugar que não devia ir, pegou, comeu o mel, ainda deu o mel para os seus pais, que ele não deveria comer, porque esse mel estava contaminado. O mel, pela lei, não poderia tocar em cadáver. E assim, então, termina, né, a história de Sansão, num casamento que não deveria acontecer, e com um enigma que ele faz, ainda para esses 30 amigos ali da noiva, e ele faz ali um enigma, que nesse enigma do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Então esse era o enigma que eles não conseguiram adivinhar. Dali tudo veio uma matança, problemas seríssimos, dificuldades ali. Naquele casamento virou uma maldição. Que a maldição sempre seja quebrada sobre a sua vida, obedecendo a Deus. Que o ano de 2025 seja um ano que você tenha a cabeça certa, o coração certo e as ações certas. Deus te abençoe no ano de 2025 com muita saúde. E shalom para você. O que significa shalom, shalom? Paz, prosperidade, bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E o meu desejo é que você tenha um ano de 2025
extraordinário, abençoado, muita saúde, muita paz em nome de Jesus. Se você quiser passar esse vídeo para os outros amigos, por favor, possa fazê-lo. Também, se você quiser se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aí. Grande abraço em nome de Jesus. Fica com Deus.